Ô, gente, vocês já pararam para pensar na situação dos socorristas lá no Rio Grande do Sul? Inclusive hoje no Jornal da Itatiaia nós ouvimos uma reportagem falando sobre, né, os efeitos na mente de uma pessoa que está vivenciando essa tragédia. Eu até prometo que eu vou trazer uma psicóloga para falar sobre isso, sabe? E imaginar você estar num lugar onde a tragédia pode voltar a acontecer no meio da tragédia, ou seja, o rio vai subir. Você estava ali na expectativa de voltar para sua casa, mas de repente vem a informação: não, gente, não vai para casa não. Ou sai da onde você está, porque a água vai voltar a subir. O Mardélio Couto está acompanhando essa situação ao vivo agora no Rio Grande do Sul. Ô Mardélio, você está onde agora, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde para você, William Travasso. Boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Itatiaia. Olha, nós estamos... Estou agora na cidade... Tô te ouvindo, Mardélio. Tinha picotado um pouco, mas voltou agora. Muito boa tarde para você, William Travasso, a todos que nos acompanham. Estou agora na cidade de Canoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. E pela primeira vez, Travasso, nós vamos contar em detalhes como boa parte do Rio Grande do Sul foi inundado. Vamos falar especialmente da região metropolitana. Quem está na live vai acompanhando, quem está no rádio, eu vou descrevendo. Eu estou neste momento na rodovia federal, na BR-448. Essa rodovia separa duas cidades, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e Canoas, que fica na região metropolitana. Essa rodovia passa em paralelo, Travassos, com um dique. O que é um dique? É uma estrutura de terra utilizada para impedir alagamentos. Ocorreu uma grande inundação aqui em 1941 e a água chegou a cerca de 4 metros de altura. O que as autoridades fizeram depois? Construíram um dique. Para o ouvinte que está nos acompanhando em diferentes pontos de Minas Gerais, é como se tivesse um muro de contenção entre a cidade que você, ouvinte, mora e a cidade vizinha, para evitar que um alagamento vá para a sua cidade. Construíram esse dique, Travasso, de 5 metros de altura. Então, Porto Alegre fica de um lado e os rios ficam deste lado de Porto Alegre, o Rio dos Sinos, por exemplo. E do outro lado fica a cidade de Canoas. E a BR separa isso aqui juntamente com o dique. Então, esse dique era de 5 metros. O que aconteceu? O rio se elevou, Travassos, se elevou, passou acima desses 5 metros. Quer dizer que a água, pela primeira vez desde 1941, superou os 5 metros de altura. E os rios que estavam de um lado, do lado de Porto Alegre, acabaram forçando esse dique. A água passou por cima da estrutura. E agora eu vou mostrar para você, Travassos. É impressionante a imagem, vou descrevendo para quem está no rádio. E esse local que você observa acima, William Travassos, não é um canal, não é acesso de um rio. É o local onde o dique se rompeu, exatamente. A equipe da Itatiaia mostrando pela primeira vez. Então, nesse local, o Rio dos Sinos, toda a pressão da água foi forçando o dique, ele se rompeu, essa estrutura abriu toda essa vazão e tudo isso que está alagado aqui, casas com água a 2 metros, 3 metros de altura, não existia nada dessa água. Essa era uma superfície seca, que é o bairro Rio Branco, de Canoas. Então toda a água da região de Porto Alegre acabou vazando e tomou conta dessa estrutura, desse bairro. Tudo que o ouvinte consegue acompanhar nas imagens, eu vou descrevendo. A água, cerca de 2, 3 metros dentro da cidade de Canoas, no bairro Rio Branco, não existia essa água. Essa é a água que vazou da estrutura do dique, que acabou se rompendo, repito, pela primeira vez desde 1941, a água ultrapassou esse dique de mais de 5 metros, que foi construído com uma margem de erro acima dessa enchente histórica. Mas agora, uma nova enchente histórica. E agora, Travassos, vai ter que ser retirada toda essa água. E o prefeito já falou, vão ter que subir esse dique, talvez para 6 metros, 7 metros ou até 8 metros. E depois que fazer essa estrutura, bombas vão ser utilizadas para retirar a água por cima desse dique e devolver para o outro lado, para o caminho rumo a Porto Alegre, de volta para o Rio dos Sinos. A expectativa é que isso possa demorar, segundo o prefeito, de 45 até 60 dias, Travassos. Bom, Mardélio, eu sei que a situação é muito complicada onde você está parado aí, mas eu queria aproveitar a sua entrada, porque nós ouvimos hoje, falavam em terremoto, movimentação da terra. Como é que isso evoluiu ao longo do dia, Mardélio? O que você percebeu
nesse seu trabalho, e eu tô vendo que você tá todo encasacado, a temperatura despencou aí também em Porto Alegre, né? Realmente, Travassos, fazendo muito frio. Estamos aqui na BR-448, a movimentação dos veículos, a sensação térmica por causa da proximidade com o rio muito forte. Eu acompanhei, Travassos, duas situações em relação às últimas horas. Nós tivemos uma ponte que acabou cedendo na BR-116 nas últimas horas, complicando o acesso às cidades aqui do Rio Grande do Sul, e teve sim essa situação da movimentação de terra. Isso aconteceu em Caxias do Sul, uma cidade aqui do interior, fica na Serra Gaúcha. Por lá, Travassos, acabou acontecendo essa situação. Foi exatamente às 3 horas da madrugada, um grande estrondo, portas batendo, janelas batendo. Os moradores desceram correndo, pensaram que era alguma questão relacionada à chuva, alguma inundação, e estava tudo seco. E aí depois perceberam que se tratava de uma movimentação muito forte de terra. O que eu apurei? Esse mesmo estrondo, essa mesma movimentação aconteceu em julho do ano passado. E na oportunidade, os geólogos aqui do Sul disseram que é um fenômeno que acontece quando chove muito e o solo está muito encharcado. É uma acomodação de terra. E essa pode ter sido a explicação para esse fenômeno de hoje. Esse de hoje, que aconteceu às 3 horas da madrugada, está sendo apurado, mas no ano passado aconteceu algo semelhante, numa forte chuva que atingiu, e foi esse fenômeno que os geólogos atribuíram, a acomodação de terra. Para encerrar, qual é a orientação dos bombeiros por lá? Moradores que identificaram em Caxias do Sul trincas, rachaduras, tiveram que sair de casa, acionar a Defesa Civil para vistoriar a estrutura do prédio. Quem ficou em segurança, segundo os bombeiros, já pode retornar para casa e ficar seguro, porque tem as chuvas, a pessoa não pode ficar exposta na rua, porque aí é outra situação de risco. A Itatiaia acompanhando tudo de perto, William Travassos. Bom, Mardélio, como é que são as coisas, né? Aqui eu já recebi imagens, né, da turma em Belo Horizonte, turma do aglomerado da Serra, falando: olha, o arroz aqui, William, já tá R$42 5 quilos, R$39 5 quilos. Bom, o que você, e lembra que a recomendação é a gente não estocar alimento, mas também eu não posso admitir, né, a possibilidade de alguém querendo levar vantagem em cima da tragédia no Rio Grande do Sul. Eu queria te saber como é que tá a parte de abastecimento aí, Mardélio. Você está encontrando dificuldades para se alimentar, para encontrar produtos nos supermercados? Como é que está funcionando toda essa parte de alimentação aí? Travassos, ainda está faltando, mas já foi pior. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na última terça-feira, em vários locais você não encontrava água. Muitos supermercados você não encontrava água e faltava muitos alimentos. Agora, com o avançar dessa crise, foi montada uma estrutura, alguns acessos. Por exemplo, a nossa reportagem hoje passou por aquele corredor humanitário que foi construído. Dividia a cidade de Canoas até a cidade de Porto Alegre, tinha que dar um retorno de mais de 3 horas. A nossa reportagem, Maura Dornelles, passou por lá, demorou cerca de 5, 6 horas para fazer o trajeto entre Porto Alegre e Canoas. Hoje, a reportagem da Itatiaia fez em 30 minutos, passando por esse corredor humanitário, um acesso que foi criado. Então agora o acesso está melhorando, o abastecimento está melhorando, mas em vários pontos, por exemplo, eu já fui aqui em supermercados, grandes supermercados, supermercados que têm redes nacionais, tem um sistema de estoque melhor, então não falta alimento. Mas em supermercados menores, que são aqueles supermercados que a gente chama em Minas de supermercado de bairro, é comum sim faltar alimento. O que eu percebi, faltando muitas hortaliças, legumes, verduras, frutas, essas questões que precisam ser trocadas com rapidez, faltando em muitos supermercados, água faltando ainda em supermercados menores, mas essa situação, as grandes redes não faltam, mas os supermercados menores faltam. E em alguns estabelecimentos comerciais aqui, para o ouvinte ter uma ideia, Travassos, eu fui num restaurante esses dias, pedi 2 águas para levar para o hotel, porque no hotel não tinha água, e me disseram: não, você só pode levar uma água, que é uma questão solidária, para ninguém estocar. Eles permitem levar uma garrafinha de água mineral para casa, para as pessoas não levarem muita água e acabar prejudicando quem está precisando. É um ato de solidariedade, mesmo no meio do racionamento. No meu hotel, ainda é adotado o racionamento de água, o registro abre às 8 horas da manhã e fecha pontualmente às 8 horas da noite. Depois disso, não tem água na torneira, não tem água na pia, não tem água no sanitário. Então você tem que organizar a sua logística dentro desse horário, Travassos. Mardélio Couto, ao vivo, direto do Rio Grande do Sul, atualizando a situação da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Alerta da subida do rio para 5,5
5,5 metros. A gente está monitorando e a qualquer momento nós voltamos com o Mardélio Couto ou com a Mauri Dornelles atualizando a situação do sul do país. Mardélio, obrigado, bom trabalho. A prioridade é sua. Qualquer problema você me chama aqui, tá bom, querido? Sigo acompanhando de perto. Um abraço. Um abraço.